Boa noite, jovens. Aqui é o professor Edivanildo gravando mais um vídeo com vocês de equação do segundo grau, né, jovens? Para a turma do nono ano. Bem, um assunto novo, né? Bastante delicado, gostoso de se aprender, né? Então vamos lá. Equação do segundo grau é uma expressão algébrica que provém de alguns termos e coeficientes. Logo que sua fórmula ela é formada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Logo que, por que chama a equação do segundo grau? Porque veja que o seu expoente é sempre elevado ao quadrado. Então ela tem segundo grau. Quem assistiu a aula de grau de monômios e grau de polinômios sabe o que eu estou dizendo. Então, por que o coeficiente angular, que no caso está no ax ao quadrado, ela tem grau 2? Por isso é chamado equação do segundo grau. Beleza? E a equação do primeiro grau é porque não vem acentuada com nenhum expoente, então ele tem valor 1. Então, o ax ao quadrado é o coeficiente angular. O bx é o coeficiente linear. E o c é o termo independente. Professor, além dessa diferença da equação do segundo grau com a do primeiro grau, de ser o expoente a ser elevado a 2, qual é outra diferença? É que na equação do primeiro grau ela não tem o termo independente. Ela só tem o coeficiente angular e linear apenas. Bem, existem dois tipos de equações do segundo grau, né? Ela existe como equação do segundo grau completa e incompleta. A equação do segundo grau completa é quando ela contém todos os três componentes aqui. Neste caso, o coeficiente angular, o linear e o termo independente. Logo que, deixar uma ressalva aqui a vocês, que o A tem que ser diferente de zero, o B diferente de zero e C diferente de zero. Beleza? Aí eu botei esse exemplo aqui. 5x ao quadrado mais 10x mais 5. Percebam que o primeiro passo, para eu saber se realmente ela é uma equação completa, eu vou ter que fazer o quê? Identificar os respectivos termos. Neste caso aqui, quem é o valor de A? O 5. Lembrando que, como saber, professor, o que é o valor de A? Ele pode sim mudar de posição? Pode. Mas eu sei qual é o valor de A porque por causa do quadrado. Professor, quando é que eu sei que é B? O B ele vem sempre acompanhado de uma letra após o seu número frontal. Que neste caso aqui é o 10x, então ele tem o valor de B aqui, neste caso é 10. E o termo independente, que é o C. Ele não reparem que ele não vem acompanhado de nenhuma incógnita. Veja só. E tudo isso igual a zero. Então, é um exemplo aqui de equação completa. Equação do segundo grau incompleta é quando B ou C ele é igual a zero. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo aqui na segunda equação. Percebam que aqui vai ser valor de A, não é isso? Aqui esse menos 4, gente, vai ser valor de C. Sabem por quê? Porque se eu tivesse aqui, por exemplo, alguma outra letrinha aqui, neste caso X, aqui já seria B. Mas como não vem acompanhado de nenhuma letra, ele tem valor C. Viu? Então é por isso que é chamado de equação incompleta. Às vezes falta um termo, um dos termos.
seja ele termo independente, seja o coeficiente linear, que neste caso é o B. Beleza até aí, gente? Vamos lá, jovens. Agora vem a brincadeira, né? Bem legal, fácil, suave de se trabalhar. Como resolver uma equação do segundo grau incompleta? Simples. Eu tenho aqui essa pequena fórmula aqui, que é ax ao quadrado mais c igual a zero. Notem que x ao quadrado, vou botar aqui, manter ele igual. O c, ele desce para cá com o sinal trocado e o a vai passar dividindo. Repare, em que x vai ser igual a raiz dessa divisão aqui, ó, menos c sobre a. E aí eu trouxe aqui um exemplo numérico, né, dessa equação incompleta aqui, ó. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Como é que ela vai ficar? X ao quadrado, eu vou deixar ela aqui isolada. O que vai acontecer? O 27 aqui, ele vai descer com o sinal inverso, com o sinal trocado, ó. Aqui está negativo, passa a ser positivo. 27 dividido por 3. Reparem que aqui é C e aqui é A. Ó como está a fórmula cá, ó. Aí eu vou efetuar essa divisão. 27 dividido por 3 dá 9. Beleza. X é igual a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. X então tem valor 3. Professor, mas se eu quiser tirar a prova real, pode? Deve. Ó. 3 vezes 9 menos 27. Tudo isso aqui igual a zero. 3 vezes 9, 27. 27 menos 27 igual a zero. Então, tá certo aqui realmente o valor de x. O valor de x é igual a 3. E tem outro método aqui, né? O modelo da fórmula de Bhaskara. Bem, para quem não sabe o que é Bhaskara, Bhaskara ele foi um matemático, né, que inventou essa fórmula aqui, ó. E para que serve essa fórmula, professor? Para eu achar a raiz, a solução da equação. Logo que, antes de eu chegar à fórmula de Bhaskara, existe uma outra formulazinha aqui, que é de delta, que logo aqui se encontra. Vamos partir aqui para a equação. Eu tenho aqui o exemplo dessa equação aqui. O primeiro passo é identificar quem é A, quais são os valores de A, quais são os valores de B e quais são os valores de C. Logo que a fórmula de delta para quem não sabe, essa letra grega aqui, esse triângulozinho aqui, e diz o seguinte, que B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa aqui é a fórmula universal do delta, viu? Tu vai gravar isso para sempre no resto da tua vida. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? Neste caso aqui, menos x. Menos x ele tem valor de menos 1. Então, eu vou substituir. Menos 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, que neste caso é 1, vezes menos 12, que é o C, ó. Fazendo isso, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Regra de propriedade da potência. Com base negativa, a depender do meu expoente, se ela for par, o resultado vai ser sempre positivo. Se o expoente for ímpar, vai ser negativo. Então aqui ele vai ficar positivo. Menos com menos, ó, produto, multiplicação, ó, sinais iguais, multiplica e fica positivo. Sinais iguais ficam positivo em multiplicação, tanto também divisão. Isso é regra de jogo de sinais. Por favor, não comam mosca. Então vai ficar 1 mais 48, delta é igual a 49. Professor, é só isso? Não. Você acaba de achar o valor de delta. Aí a gente vai partir para a brincadeira aqui agora, ó, hein?
Bhaskara.